aparecendo só um JPG e eu não tô vendo, na verdade, aula de carta Uma aula solar. que chama Geometria Solar. Entra lá? Lô, tá dentro do segundo bimestre. Tá como Geometria Solar, aula 3. Ah, sei, desculpa, gente. Então tá. Valeu. Então vamos lá. Gente, pode, se algum, não sei se algum de vocês fez isso, mas tem um negócio aí para você fixar uma pessoa como o vídeo principal, tá? Não deixem ninguém fixado, nem eu e nenhum dos outros, porque senão não vai aparecer minha tela para vocês, beleza? Então, se por acaso alguém aí, a hora que eu abrir aqui a tela, falar, não tá aparecendo para mim, deve ser isso, deve estar alguém fixado aí para vocês, tá? Eu vou abrir aqui a minha tela. Então, deve estar aparecendo aí para vocês a minha tela e um videozinho, eu comigo do ladinho. Alguém não está vendo a minha tela? Então, vamos lá. Gente, então, esse assunto, né, que a gente vai falar sobre geometria solar, o que ele vai trazer para a gente? Através da geometria solar, nós conseguimos determinar a posição do Sol. Então, para um determinado local em questão, em uma determinada época do ano, eu consigo ter a posição do Sol. E assim eu vou ver se eu vou precisar barrar os raios do Sol direto, que estratégia que eu vou utilizar. Então, na geometria da insolação, a gente consegue determinar graficamente os ângulos de incidência do Sol em função da latitude, da hora do dia e da época do ano. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente está localizado bem sobre o Trópico de Capricórnio, numa latitude, nós, né, quem está na região de Maringá. Às vezes alguém foi embora aí para uma outra cidade, né? Daí pode estar numa latitude diferente. Mas quem está aqui em Maringá, né, cidades vizinhas, está nessa latitude do Trópico de Capricórnio, tá? Então, a latitude de Maringá é de 23 graus e 25 minutos, beleza? Então, quando a gente, né, agora são 10h25, né? Se eu for ali fora e olhar a posição do Sol, eu vou ver ele lá, né, num determinado local do céu. Se uma pessoa que esteja em outra latitude, vamos supor que ela esteja lá na linha do Equador, na latitude 0, nesse mesmo horário, ela for lá fora e olhar para o Sol, ela não vai ver o Sol na mesma posição que eu. Por quê? De cada latitude da Terra, a gente vai ver o Sol em uma posição diferente, tá? Então, por isso que a gente tem a variação de acordo com a latitude. Outro fator que vai influenciar isso é a hora do dia. Então, agora, às 10h25, eu vou lá fora e olho o Sol, vou ver ele numa posição. A hora que for meio-dia, se eu for lá fora e olhar o Sol, ele vai estar em outra posição. 3 da tarde, em outra. 5 da tarde, em outra. E assim por diante, tá? E também vai variar de acordo com a época do ano. Agora, a gente está no outono, né? Falta um mês, mais ou menos, para a gente chegar no inverno. Então, nessa época do ano, o Sol ele já começa a ficar mais inclinado para o norte. Então, quando eu olho lá o Sol, né, às 10h30, agora no outono, eu vou ver ele numa posição. Se eu olhar em dezembro, né, no início do verão, o Sol nesse mesmo horário, eu vou ver ele em uma outra posição, tá? Por conta dos movimentos da Terra. Então, a posição do Sol vai variar de acordo com esses 3 fatores: latitude, hora do dia e época do ano. Então, é importante a gente dar uma relembrada, né, nos movimentos da Terra, que a gente aprende lá na escola, né? Mas vamos dar uma retomada aqui e ver o que é importante para a nossa disciplina. Então, nós temos 2 movimentos da Terra: o movimento de rotação e o movimento de translação. O
O movimento de rotação acontece quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo imaginário e tem uma duração de mais ou menos 24 horas, tá? Dá uma diferencinha ali. E a gente tem o movimento de translação, que é o movimento elíptico que a Terra realiza em torno do Sol, que vai durar aproximadamente 365 dias e 6 horas, tá? Então, o movimento de rotação, ele vai gerar para nós o dia e a noite, né? Então, quando a Terra, né, onde a gente está voltada para o Sol, é dia, e conforme ela vai girando, fica noite, a gente fica sem o Sol. E o movimento de translação vai gerar o nosso ano e vai caracterizar cada uma das estações que a gente tem. Então, em decorrência, né, do movimento elíptico que o Sol faz em torno, que a Terra faz em torno do Sol durante o ano, a gente vai tendo diferentes distâncias entre o Sol e a Terra, tá? Então, ele não forma um círculo perfeito em torno do Sol. Então, fica um movimento elíptico. Cada hora, a Terra está numa distância diferente do Sol. Então, vejam nesse desenho, ele vai aparecer algumas vezes para vocês nessa aula. A gente tem essas 4 posições da Terra em relação ao Sol. São 4 dias muito importantes, que são os dias em que a gente tem o início das estações do ano. Então, aqui, do lado direito, a gente tem 21 de dezembro, que é o nosso solstício de verão, para o hemisfério sul, tá? Então, aqui a gente vai ter o início dessa estação do ano. Depois, a Terra vai girando e girando em torno do Sol, e a gente chega aqui em 21 de março, onde a gente tem o início do outono. Depois ela vai aqui para essa posição, 21 de junho, que é o início do nosso inverno, e depois aqui, início da primavera. Então, vocês podem ver que os dias em que se iniciam o verão e o inverno, eles são chamados de solstícios. E os dias que a gente tem o início do outono e da primavera, eles são chamados de equinócios, tá? E é importante, né, a gente lembrar que a gente sempre tem as estações contrárias no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, aqui no hemisfério sul, quando começa o nosso verão, começa o inverno no hemisfério norte. Quando para nós começa o outono, para eles começa o inverno. Quando para nós começa o outono, para eles começa a primavera. Quando para nós começa o inverno, para eles o verão. E quando para nós começa a primavera, para eles começa o outono, tá? Então, sempre vai ser o contrário. Então, o movimento de translação, ele vai trazer essas diferentes características que as estações do ano têm. Tá? Então, reparem aí que como a Terra ela não está, né, girando nesse vetor aqui certinho, ela tem essa pequena inclinação de 23 graus e 5 minutos, ora o Sol ele aquece mais o hemisfério sul e ora ele aquece mais o hemisfério norte. Então, no nosso verão, é o período que o hemisfério sul está mais voltado para o Sol. Então, tem um aquecimento maior aqui. E no dia 21 de junho, o hemisfério norte que está mais exposto, então é o nosso inverno, tá? E nos equinócios, dia que começa o outono e a primavera, a gente tem uma distribuição igual de sol nos dois hemisférios, porque o sol pega certinho lá na linha do Equador. Então, por conta dessas diferentes distâncias, né, e daí vai formando esse movimento elíptico, a gente tem 2 momentos, né, que a gente vai chamar de afélio e de periélio. O afélio acontece quando a gente tem a maior distância entre o Sol e a Terra, que vai ser no momento que, para nós aqui no hemisfério sul, a gente vai ter o solstício de inverno. E o periélio é a menor distância, que vai acontecer quando, para nós, for o solstício de verão. Apesar da diferença da distância, não muda muito na questão do quanto de sol a gente recebe, tá? Então, a Terra, ela vai percorrer a sua trajetória lá num plano, né, levemente inclinado. E esse ângulo vai definir as posições dos nossos trópicos, tá? Então, aqui no centro da Terra, nós temos a latitude 0, que é a linha do Equador, tá? Em relação à linha do Equador, né, a gente tem essa leve inclinação ali, né, de 23 graus e 27 minutos, onde a Terra vai fazer o seu movimento de rotação.
Então, como eu tinha falado ali, né, por conta dessa inclinação, a gente tem as distintas estações do ano, né? A quantidade de radiação que vai receber em cada área da Terra vai ser diferente. Então, vamos ver aqui mais uma vez, ó. Solstício de verão para o hemisfério sul. Vejam que o hemisfério sul está mais exposto do que o hemisfério norte. E que a radiação solar, ela vai chegar bem no Trópico de Capricórnio. Então vejam aqui, ó. Lá no hemisfério norte, nós temos o Trópico de Câncer, bem no meio nós temos a linha do Equador e no hemisfério sul nós temos o Trópico de Capricórnio. Então a nossa região, ela está nessa área do Trópico de Capricórnio. Então aqui o Sol ele bate diretamente lá no Trópico de Capricórnio, no início do nosso verão. Então eu tenho uma exposição maior dessa área da Terra, do hemisfério sul, e também eu tenho mais horas de Sol, tá? Fica o Sol no céu por mais tempo. Depois aqui no equinócio, tanto de outono quanto de primavera, pega o Sol diretamente na linha do Equador e daí a distribuição de Sol vai ser igual nos dois hemisférios. E aqui no solstício de inverno, para nós, o Sol está pegando certinho lá no Trópico de Câncer, tá? Então, a exposição maior é do hemisfério norte. E aqui no hemisfério sul a gente fica mais escondidinho e a gente tem menos horas de sol, né, durante o nosso dia, tá? Então é importante a gente começar a observar isso, né? Às vezes a gente até já percebeu, mas não tinha se tocado do porquê isso acontecia. Então podem perceber que do verão para cá, o dia tem ficado cada vez mais curto, né? Então o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. No dia que começar o inverno, a gente vai ter o dia mais curto do ano. Então os equinócios vão acontecer na primavera e no outono, e os solstícios vão acontecer no verão e no inverno. Então, equinócio, né, quando o Sol está certinho lá na linha do Equador, e o dia e a noite vão ter a mesma duração. Então, o que significa a palavra equinócio? Noites iguais aos dias. Então, nesse dia do equinócio, a gente tem 12 horas de Sol e 12 horas sem Sol, que é a nossa noite. Tá? Então, isso vai acontecer em torno de 21 de março, quando começa o nosso outono, e em torno de 23 de setembro, quando começa a nossa primavera. Essa data pode variar um pouquinho, porque como a gente viu, o movimento de translação, ele demora 365 dias e 6 horas, e aí por isso que a gente tem o ano bissexto, né? Então, a gente tem uma pequena variação, às vezes, aí na data que inicia a estação do ano. E os solstícios vão acontecer em 21 de junho e 22 de dezembro. Em 21 de junho, aqui no hemisfério sul, a gente tem o solstício de inverno. Então, vai ser a noite mais longa do nosso ano, tá? O dia vai ser bem curtinho. Então, o início do nosso inverno. No dia 22 de dezembro, começa o nosso verão aqui no hemisfério sul. É o dia mais longo do ano. E o sol está pegando certinho no Trópico de Capricórnio. Então, aqui é uma planificação, né, desses momentos ali de equinócios e solstícios. Então, aqui, nesse de cima, nós temos os equinócios, 21 de março e 21 de setembro. O Sol está pegando bem certinho com a linha do Equador. E dia 22 de junho, ele pega certinho com o Trópico de Câncer e 21 de dezembro certinho com o Trópico de Capricórnio, tá? Então, cada uma desses dias vai ter a sua característica da estação do ano. Então, para a gente trabalhar com a carta solar, nós estamos vendo ali, né, que é a Terra que faz o movimento ao redor do Sol. Porém, para a gente entender geometria solar, a gente vai ter que pensar que é a Terra que está parada e o Sol que está se movimentando em torno da Terra, tá? E por isso que a gente chama de trajetória aparente do Sol, porque realmente nós não sentimos que a Terra está se movimentando, né? Nós sentimos que o Sol está se movimentando. Então, nós vamos pensar dessa forma, que a gente está paradinho e que a gente tem o céu aqui como se ele fosse
um domus, né, ao nosso redor, e o Sol vai fazendo um movimento ao nosso redor, beleza? Então, para cada latitude, esse observador que está ali paradinho, ele vai ver a trajetória aparente do Sol de formas diferentes. E quando a gente vê o Sol em uma determinada posição, né, tem dois ângulos que nos ajudam a posicionar o Sol para a gente saber exatamente de onde ele está vindo. Esses dois ângulos, eles são chamados de azimute e de altura solar, tá? Então, são dois ângulos que vão nos ajudar a posicionar o Sol. Então, o que são esses dois ângulos? O azimute é o ângulo que vai formar com o norte em relação à posição do Sol. Então, ó, aqui a gente tem lá o nosso observador, ele está paradinho ali, o norte está para cá, tá? E o Sol está vindo daqui para lá. Então, está iluminando o meu observador, está fazendo sombra aqui atrás dele. Então, o Sol está nessa posição. Eu projetei aqui como se eu projetasse o raio de Sol na Terra, e aí eu formo aqui um ângulo, né, um azimute em relação ao norte, que é igual a gente faz em topografia, tá? Então, isso quer dizer, vamos supor que aqui esse ângulo deu 90 graus, que a posição que o Sol está vindo é de 90 graus em relação ao norte, tá? Então, o norte está aqui, o Sol está vindo aqui de leste, beleza? Então, esse é o azimute. Então, o azimute, ele é um ângulo que ele vai do 0 até 350 graus, tá? Então, dependendo de onde o Sol está vindo, então, se eu estou pensando aqui, ó, se eu estou aqui de frente com o norte, o Sol está vindo aqui do leste, né? Ele está vindo a um ângulo de mais ou menos 90 graus. Se ele está vindo aqui do oeste, ele vai vir de um ângulo de 270 graus. Se ele está vindo do sul, ele está vindo a 180 graus. Se ele está vindo do norte, é 0, tá? Então, esse ângulo do azimute vai de 0 a 360. Então, ele me indica de que direção o Sol está vindo. E a altura solar é um ângulo que o Sol faz com o plano horizontal. Então, quando o Sol começa a nascer, ele não sai lá de trás da linha do horizonte. Então, a linha do horizonte seria o nosso 0. O Sol começou a subir, ele vai formando um ângulo com o plano horizontal. Então, ele começa a subir lá 10 graus, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 graus é o momento em que o Sol está a pino, que ele estaria exatamente sobre a minha cabeça e eu não teria sombra, tá? Isso não acontece sempre, esses 90 graus. Em alguns momentos do ano, isso pode acontecer, em alguns lugares, isso nem acontece, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho melhor. E aí, quando o Sol começa a baixar novamente para se pôr, o ângulo vai diminuindo. Então, se estava em 90, vai para 80, 70, 60, 50, tal, até chegar no 0 de novo. Então, o ângulo da altura solar, ele nunca vai ser maior que 90, tá? Então, 0, a hora que ele está nascendo e a hora que ele está se pondo, e 90, o Sol a pino, tá? Então, ele sobe e depois ele desce. E esses dois ângulos, eles vão variar de acordo com aqueles fatores que nós vimos lá no começo. Então, se eu pego lá, né, a latitude do local, então, para cada latitude, eu vou ter posições diferentes. A hora do dia, né, conforme o dia vai passando, o Sol vai subindo, depois vai descendo. O dia do ano, então, em cada época do ano, o Sol vai estar em posições diferentes. Beleza? Então, por exemplo, deixa eu só... Acho que alguém entrou aqui. Bom dia, Bárbara. Deixa eu marcar sua presença aqui. Já tinha marcado. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, a casinha tá aqui, né? Norte tá aqui, leste, sul e oeste. O Sol, nesse dia aqui, que é um dia de equinócio, ele vai fazer essa trajetória, ó. Então, essa linha aqui está representando o movimento do Sol. Então, ele nasceu lá umas 6 da manhã, às 10 da manhã ele está aqui, meio-dia está aqui, 14 horas, 16 horas, 18 horas ele se pôs, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o Sol, às 10 horas da manhã. Então, o raio solar está vindo daqui e está iluminando essa minha edificação, tá?
Então, eu vou ter aqui o azimuth, ó. Então, esse raio de sol projetado, ele tá vindo aqui, ó, dessa direção. Então, eu tenho o azimuth, o ângulo que ele vai formar com o norte, e eu tenho aqui a altura solar, que é o quanto ele ergueu em relação ao norte, tá? Em relação à linha do horizonte. Então, o azimuth me dá de que direção ele está vindo, e depois que eu descubro, ele está vindo daqui. Com que altura ele está vindo vai ser a minha altura solar, bom? Então, aqui, né, na latitude 23 graus e 27 minutos, que é quando a gente está em cima da linha do Equador, a gente vai ter o Sol a pino, que é o 90 graus, apenas um dia do ano, que é no dia do solstício de verão ao meio-dia. Então, nesse dia, a gente não tem sombra, tá? O dia que começa o verão, quer dizer, nesse dia, nesse horário. No dia que começa o verão, hora que o sol fica a pino, bem certinho lá em cima da nossa cabeça, a gente não tem sombra, tá? Então, isso acontece para nós no solstício de verão ao meio-dia. Tem locais onde o sol a pino nunca vai acontecer e tem locais onde o sol a pino acontece em outras épocas do ano. Então, aqui, ó, a gente sempre vai ter, né, no solstício de verão e no solstício de inverno, alturas solares diferentes, né, considerando o mesmo horário do dia. Então, no solstício de verão, para nós aqui, é quando a gente tem a maior altura solar. No solstício de inverno, o sol fica mais baixo. Podem reparar, se vocês quiserem até fazer esse exercício aí na sala de vocês, de pegar a bússola do celular e verificar onde que é o norte aí na casa de vocês, tá? Comecem a reparar que nessa época do ano a fachada norte ela recebe bastante insolação e que o sol ele está vindo dessa direção. Aqui na minha casa, né, eu tenho a fachada norte, né, um apartamento, ele pega de um lado o norte e do outro lado o leste, né? Então, nessa minha parede aqui do norte, pega sol o dia inteiro nessa época do ano. E o sol ele está vindo, dá para ver que ele está ali, né, nessa posição mais inclinado para essa direção. Então analisem isso aí na casa de vocês. Aqui a gente tem a questão da variação, né, da altura solar conforme a latitude. Então vamos observar isso daqui que é bem importante, ó. Eu peguei aqui 4 latitudes diferentes. 0 grau, né, que seria na linha do Equador, 23 graus e 30 minutos, que seria perto do Trópico de Capricórnio, 30 graus sul e 40 graus sul. Aqui do lado tem o movimento do Sol para cada uma dessas latitudes. Então, primeiro, na linha do Equador. Então, a gente tem lá Belém do Pará, Macapá, Quito, no Peru, que são cidades que estão localizadas em cima da linha do Equador. Nessas cidades, o que acontece? Né? Eu tenho 12 horas de sol durante todos os dias do ano todo. Então, o movimento do sol que é percebido é esse daqui, ó. A gente vai pensar no nosso observador bem no centro aqui, tá? Então, ele vê no dia 22 de junho, no inverno, o sol fazendo esse movimento. No dia 21 de março e no dia 23 de setembro, fazendo esse movimento. E no dia 22 de dezembro, o Sol fazendo esse movimento. Então, o Sol ele não inclina muito, tá? Ele vai passar mais sobre as cabeças das pessoas. Então, o Sol a pino, para eles, vai acontecer no dia do equinócio, ao meio-dia, ó. Onde está aqui o mouse, tá? A gente vai ter o Sol a pino, tá? Tá bem em cima da cabeça. No inverno, o sol está mais inclinado para o norte e no verão, mais inclinado para o sul. Então, em qualquer uma dessas épocas, a gente tem 12 horas de sol. Numa região como a nossa, que é a mesma latitude ali de São Paulo, 23 graus e 30 minutos, a gente já tem isso bem diferente. Olha só o desenho de cima e o desenho aqui de baixo. Para nós, no verão, o sol passa a pino, tá? No equinócio, ele já inclina um pouquinho para o norte e no inverno ele fica mais inclinado para o norte. Então, vamos ver esse desenho aqui, ó. Então, eu tenho o meu observador aqui no meio, tá? No verão, ele vê essa trajetória aqui do Sol. No inverno, ele vê essa trajetória aqui. E no equinócio, ele vê essa outra trajetória. Então, observem que
a trajetória do verão, ela é bem maior do que a trajetória do inverno, que está aqui atrás. O que isso quer dizer? Que no verão eu tenho mais horas de sol do que no inverno. Então, nessa região, no inverno a gente tem em torno de 10 horas e 30 minutos de sol, no equinócio 12 horas e no verão 13 horas e 30 minutos de sol, tá? Agora, uma latitude um pouquinho maior, né? Desculpa. 30 graus sul, Porto Alegre, tá? Porto Alegre, em nenhum momento a gente tem o sol a pino, ele sempre está um pouquinho inclinado para o norte. Então, no verão ele já inclina um pouquinho, no equinócio mais e no inverno mais inclinado. Então, vejam aqui ó, o desenho também, como é bem inclinada a trajetória. E a trajetória do verão é bem maior que a trajetória do inverno. Então, quanto mais a gente vai para o sul, maior vai ser nessa diferença de horas de sol. Então, nessa latitude, a gente tem lá, no inverno, 10 horas de sol e no verão, 14. E numa latitude de 40 graus sul, que é Bariloche, a gente tem uma diferença ainda maior. Então, vejam como inclina ainda mais aqui a trajetória solar. Então, no verão, né, eu tenho uma quantidade maior de horas, dá 15 horas de sol, e no inverno, 9 horas de sol, tá? Então, para vocês observarem, né, como a gente tem uma mudança da trajetória solar de acordo com a latitude em que nós estamos. Então, a representação dessas trajetórias solares, elas vão acontecer através de um diagrama que é chamado de carta solar. Então, na carta solar, essas trajetórias estarão representadas, né, durante o ano todo, e é utilizada uma projeção, tá, dessas trajetórias. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem um livro que depois até eu vou colocar para vocês no estúdio, que ele chama Uso das Cartas Solares, tá? E nesse livro vem esse programinha... Ah, já estava aberto aqui. Vem esse programinha aqui. Abriu 2 vezes. Vem esse programinha aqui, né? E ele tem esse tutorial onde ele vai explicando, né, desde a rotação da Terra até ele mostrar como que faz a projeção na carta solar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Não dá para abrir maior do que isso, tá? Mas acho que dá para vocês verem aí. Então, eu vou lendo e vou explicando para vocês. Então, primeiro aqui, né, a gente tem lá a questão da rotação da Terra. Então, a Terra gira em torno do seu eixo, né, originando os dias e as noites, num período de 23 horas e 56 minutos, que vai ser chamado de dia. O que seria essa latitude, né? É um local da Terra que é determinado através do ângulo entre a linha do Equador e uma reta partindo, né, do centro até o local considerado. Então, deixa eu colocar de novo aqui. Então, vejam lá. A linha do Equador é a latitude 0. Conforme eu vou indo para os polos, olha aqui, a latitude vai aumentando, tá? Então, até chegar lá em 90. Vai diminuindo. Então, a latitude, ela aumenta para o norte e ela aumenta depois para o sul. Olha lá. Então, a nossa latitude é 23 graus e 25 minutos, sul, tá? Então, a gente vai ter uma incidência de raios solares maior em uma determinada região da Terra, né, e menor em outras partes da Terra. Vai depender do ângulo, né, que forma com a superfície terrestre. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, gente, a região lá da linha do Equador, ela é uma região mais quente do que os polos, né? Porque a radiação, ela pega bem mais nessa região entre os trópicos, né, do que nas regiões extremas. Então, por isso que a gente tem climas mais quentes nessa região, né? O inverno também é quente, e quanto mais perto dos polos a gente chega, maior vai ser essa diferença de temperatura.
E aí, além do movimento de rotação, como nós vimos, a Terra também faz o seu movimento de rotação, tá? Numa órbita elíptica. Aqui nesse tutorialzinho, eu não sei porque ele coloca janeiro ali, mas é dezembro, tá? Então, dezembro, março, junho e setembro. Então, a gente tem a formação, né, dessa elipse. Então, não é um círculo perfeito, tá? É uma elipse. E aí nós temos, né, o afélio e o periélio. Então, durante o nosso verão, ocorre o período do periélio, que é a distância maior entre o Sol e a Terra, e no nosso inverno, o afélio, que é a menor distância entre os dois. E como eu tinha falado, apesar da variação, a incidência solar é praticamente a mesma. Então, através dessa elipse, a gente tem lá um plano orbital, tá bom? Então, o plano orbital, né, é o caminho que a Terra vai fazer em torno do Sol. E aí, devido à inclinação que a gente tem, né, no eixo de rotação da Terra em relação ao plano orbital, a gente vai ter uma variação de incidência solar, né, durante o ano. Então, no hemisfério, no solstício de verão, né, vejam lá que o hemisfério sul está mais exposto e o hemisfério norte está menos. Então, é o nosso solstício de verão, tá? O contrário vai acontecer em junho, onde vai estar mais exposto o hemisfério norte e nós vamos ficar mais escondidinhos. Então, a gente tem essa situação. E nos equinócios, pega bem no meio da Terra, bem na linha do Equador. Então, eu tenho uma distribuição uniforme, né, dos raios solares nos dois hemisférios. E a mesma coisa, né, acontece no equinócio de primavera e no equinócio de outono. Agora, né, para a gente pensar na elaboração da carta solar, nós vamos pensar na Terra parada e o Sol se movimentando em torno da Terra, que é o que a gente chama lá de trajetória aparente do Sol. E aí a gente vai pensar como se em torno da Terra nós tivéssemos uma abóboda celeste, tá? Então é como se o céu fosse, né, esse domus ao nosso redor. Então nós temos lá o nosso observador, ele está em cima da linha do Equador, um ET, né, praticamente, tadinho. Então ele está lá numa determinada área da superfície da Terra, e o céu seria, né, a abóboda celeste, aonde o Sol vai fazer a sua trajetória durante o dia. Então vejam lá, ó. Ali a gente tem, ó, trajetória no dia 21 de dezembro na linha do Equador. Então, meu observador, ele vê o Sol fazendo esse movimento. No equinócio, ele vê dessa forma. E, por último, lá no inverno, ele vê dessa forma, tá? Então, aqui na linha do Equador. Numa latitude como a nossa, ó, de 23 graus sul, a gente já vê a trajetória mais inclinada, dessa forma que vocês estão vendo nessa imagem, tá? Então, se a gente ligasse uma reta do Sol até a Terra, né, a gente ia ter em cada época do ano o Sol pegando num lugar. Então, em junho, pega lá no hemisfério norte, em setembro, na linha do Equador, e em dezembro, no hemisfério sul. Depois, em março, na linha do Equador, e volta lá em junho, tá? Então, a partir desse ponto de projeção aqui, as trajetórias das cartas solares elas serão desenhadas
em um plano, tá? Então, aqui ele vai traçar para Miami, 23 graus norte. Então, vejam lá, a trajetória está acontecendo na abóboda e ela está sendo projetada no plano do observador. Então, a trajetória agora do equinócio, ela está acontecendo na abóboda, está sendo projetada no plano. E a do verão acontecendo lá na abóboda e está sendo projetada no plano. Então, a carta solar, ela vai ter a projeção das trajetórias solares, tá? Então, aqui para 23 graus norte, tá? Então, a gente tem o solstício de verão, equinócio e solstício de inverno. Os solstícios sempre serão as trajetórias limites da nossa carta solar e o equinócio é sempre a trajetória central. Aí a gente tem, deixa eu só parar aqui um pouquinho. A gente tem os dois ângulos, né, que vão ser a altura solar ou altitude solar e o azimuth, tá? Aqui ele vai mostrar para gente, né, a altura solar. A altura solar, ela vai ser representada por uns círculos que vocês têm na carta solar, tá? Então ele vai projetando aqui, conforme o Sol vai se movimentando, esses círculos. Então vejam lá. Peraí, deixa eu só ver o que tá chamando aqui no Meet. Beatriz Batidas. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, olha lá, conforme o Sol vai subindo, a gente vai tendo alturas solares diferentes. Então, chegou lá em 90 e está descendo novamente. E agora o azimuth. O azimuth vai ser um ângulo em relação ao norte. Então, ó, conforme o Sol vai se movimentando, ele vai mudando de posição, de direção em relação ao norte. Beleza? Olha lá, de novo, noutra trajetória. Então, de que direção o Sol está vindo? O azimuth representa. E a gente tem também as horas solares, né? O Sol ele vai nascer num determinado horário. Então, vejam lá, ó. Nesse exemplo, ele está nascendo lá às 6 da manhã e ele vai mudando de posição conforme a hora do dia vai passando até ele se pôr lá às 18 horas. Então, a nossa carta solar ela vai ser formada por todas essas informações. A hora do dia, a trajetória do determinado dia, a altura solar e o azimuth. Então, agora vai ser elaborada uma carta solar aqui, com todas as informações. Vai ser feito para Maceió. Então, primeiro, tem esses círculos aqui que representam a altura solar. Então, esses ângulos, eles sempre estão de 10 em 10 graus, tá? Então, vai lá 10, 20, 30, até 90 aqui no meio. O azimuth também vai de 10 em 10 graus. Então, o azimuth começa aqui, né, no zero, no norte, e vai até 350. Agora, ele está projetando as trajetórias de cada dia. Ó, então, ele vai pegando alguns períodos do ano e vai projetando a trajetória de cada um desses períodos. E por último, ele vem com as horas solares, tá? Então, nós temos sempre essas 4 informações na nossa carta solar. Naquele arquivo que eu coloquei no estúdio, que está lá uma imagem, né? Que está lá, Carta Solar de Maringá, vocês têm uma carta, tá? Que eu gerei pelo programinha Sol-Ar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o programinha. Deixa eu fechar e abrir de novo. Então, quando a gente abre ele está em branco, tá? Vocês conseguem baixar esse programinha na internet. Ele é do Laboratório de Eficiência Energética da UFSC, tá? Então, vocês vão abrir, ele vai estar assim. E aí, aqui, vocês têm cidades.
tá? Vocês podem escolher uma das cidades que já estão aqui, ou vocês podem digitar a latitude do local que vocês querem. Então, se eu quiser lá, Brasília, ele gera a carta solar para mim. Essas linhas vermelhas, eu vou ensinar mais para frente vocês como que a gente usa. Então, é só a gente tirar aqui, ó, transferidor e clicar aqui em alguma outra coisa. Brasília. E some essas linhas vermelhas, tá? Depois eu vou explicar para vocês para que isso serve. Então, Brasília, olha lá, Curitiba, tá vendo que vai mudando as trajetórias? Florianópolis, Natal, São Paulo, tá? Então, aqui a gente consegue escolher nas cidades. Se eu deixar aqui em nenhum, ele deixa eu escolher aqui a latitude. Se eu quiser uma latitude sul, eu tenho que colocar negativo. Aí vamos por lá, por de Maringá, 23,25. Então, ele gerou a carta solar para essa latitude. Se eu colocar aqui sem o negativo, ó, o desenho fica ao contrário, que seria a carta solar de 23 graus e 25 minutos do hemisfério norte, tá? Se eu colocar lá menos 30 graus, ele vai gerando a carta solar da latitude que eu coloquei. Um outro detalhe importante aí desse programa é aqui esses ângulos, tá? Que eles podem ou ir diminuindo ou ir aumentando. Na metodologia que eu estou ensinando para vocês, a gente vai mudar aqui, ó, no ângulo de referência para externa. Então, a gente vai ter lá a altura solar: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tá? Então, mudou aqui a ordem dos números. Então, aqui vocês têm na carta solar aqui os dias do ano, tá vendo? 22 de dezembro e tal. Então, esse dia corresponde a essa trajetória do Sol, que é essa linha preta mais escura. Depois a gente tem as horas do dia aqui, ó, das 6 da manhã às 6 da tarde. Nós temos o azimute, que são os raios, e nós temos a altura solar, que são os círculos, tá? Então, aqui a gente sempre vai ter, né, os solstícios como os limites das trajetórias, tá? Então, sempre a gente vai ter, num lado, o solstício de verão e no outro, o solstício de inverno. E a linha do meio é sempre o equinócio. Então, aqui tem um esqueminha de carta solar, né, coloridinho, onde tem o que significa cada informação. Então, essa linha, né, esse laranja aqui, é a trajetória solar, então a trajetória que está acontecendo em cada um dos dias. Essa linha de verde aqui é o horário do dia. E aqui nós temos os dois ângulos, né, o azimute, que vai de 0 a 360, e a altura solar, que vai de 0 a 90. Tá? Então, toda a carta solar, seja gerada pelo programinha que eu mostrei para vocês, ou outros programas, né, elas sempre vão ter essas informações. Então, aqui tem a carta solar de Maringá, que é a que vocês têm lá no arquivo, né? Então, a gente tem, né, essas informações que eu mostrei ali para vocês. Hoje em dia, é muito fácil a gente gerar uma carta solar no computador, né? Mas se por acaso a gente não tiver a carta solar exatamente do local onde a gente está trabalhando, a gente até pode trabalhar aí com uma latitude um pouquinho diferente, até 3 graus de diferença, que eu não vou ter desvios significativos nos meus resultados. Então, se eu preciso da carta solar para 23 graus e 25 minutos, e eu usar uma carta solar de 25 graus, eu vou conseguir ter os meus resultados de maneira correta. E esse diagrama solar, ele vai servir para diversas funções, né? Então, a gente consegue observar se o sol vai entrar pela minha abertura, se a minha edificação, né, minha abertura vai ser sombreada por uma edificação vizinha, se eu preciso ou não fazer protetores solares e qual tipo de protetor solar eu preciso fazer. Né? Eu consigo obter os horários de insolação. Então, se eu tenho uma fachada lá, eu consigo saber que momentos do ano, em que horários vai ter sol naquela fachada. Eu consigo analisar o sombreamento do entorno, né? Então, eu consigo utilizar ali para saber onde que aquela edificação vai fazer sombra.
Consigo analisar onde dentro do ambiente vai ter penetração de luz solar, tá? Então, a gente vai aprender aí, né, daqui para frente, a utilizar a carta solar para essas diversas funções. Então, a primeira função que a gente tem aqui é a gente analisar qual é o período que a gente tem sol em uma fachada. Então, vamos supor lá que a gente tem uma fachada e essa fachada ela está a 45 graus em relação ao norte. Então, ela está voltada para nordeste, tá? Então, essa linha aqui, ó, que ela representaria a posição da minha fachada em relação ao norte, tá? Então, ela está voltada para norte e para leste, tá? Então, nordeste. Aí, quando eu faço isso, né, para saber a insolação que eu vou ter na fachada, a gente sempre vai tampar metade da carta solar. Então, aqui, ó, essa rachura está tampando essa metade. O que ficar de fora é o período que eu vou ter sol nessa fachada. Então, por exemplo, 22 de dezembro, né? Nessa fachada vai pegar sol da hora que o sol nasce até meio-dia. No dia 3 de abril, vai pegar sol da hora que o sol nasce até mais ou menos 1h45, tá? Então, na aula que vem, nós vamos fazer alguns exercícios para vocês praticarem isso, tá? Então, a gente posiciona ali, né, a fachada, que a gente quer saber o período de insolação, e aí a gente consegue saber, em cada dia do ano, se tem sol, se não tem, e de que horas até que horas que tem sol. Aqui tem um exercício, mas na verdade eu vou deixar esse exercício para a gente fazer na semana que vem, tá? Porque eu quero que vocês se organizem para fazer esse exercício na aula que vem. Eu preciso que vocês tenham essa tabelinha, tá? E aquela carta solar que estava lá no estúdio de Maringá, se vocês conseguirem imprimir essa carta solar, tá? Seria interessante. Para a gente poder fazer o exercício. Se não conseguirem imprimir, não tem problema, tá? Dá para fazer também pela tela do computador. É que eu, pelo menos, acho mais fácil se eu puder rabiscar ali, né, a carta solar, beleza? Mas fiquem tranquilos se não conseguirem. Eu vou só mostrar para vocês aqui que eu vou pedir para vocês, né, para a gente analisar os ângulos, né, em vários horários do dia, em 3 dias diferentes. Então, o que seria isso? Até se alguns de vocês já quiserem começar, né, a fazer. Então, a gente teria aqui, ó, 22 de dezembro, o Sol está fazendo essa trajetória aqui de baixo, ó. Então, o Sol nasce antes das 6 da manhã, aí ele vai subindo, 6, 7, 8, 9, meio-dia. Aí ele começa a descer novamente até se pôr. Aí eu pedi lá para vocês, né, para achar a azimuth e a altura solar, às 9 horas da manhã do dia 22 de dezembro. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Marquei um pontinho onde o meu Sol está no dia 22 de dezembro, às 9 da manhã. A partir desse pontinho, eu vou traçar uma reta que vem lá do centro da minha carta solar e passa ali pelo meu pontinho das 9 horas. Vendo? Ó, tracei a minha reta aqui. Então, essa reta representa o meu azimuth. Então, a gente tem lá, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 graus. Então, para esse dia e esse horário, o azimuth é 100, tá? Então, o Sol está vindo dessa direção. E o outro ângulo que a gente precisa é a altura solar, que é representada pelos círculos. Então, vejam que ele está bem em cima do círculo aqui, ó, dos 50 graus. Então, o Sol, a partir da linha do horizonte, já ergueu 50 graus em relação a ele, né, às 9 da manhã, e ele está vindo ali, mais ou menos de leste, a 110 graus com o norte. Tá? Então, daí na aula que vem, nós vamos fazer esse exercício. Essa tabelinha, vocês vão, né, quiserem fazer no computador ou no caderno, e vamos usar a carta solar de Maringá para resolver esse exercício, beleza?
Eu acho que eu vou até já colocar os outros exercícios lá para vocês. Depois, se vocês já quiserem imprimir, vocês já imprimem tudo, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem perguntinhas no chat. O João Pedro estava perguntando se o arquivo é gerado em CAD. O do Solar, ele gera uma imagem, tá? Se você for aqui editar, copiar, ele fica tipo, como se você tivesse dado um Ctrl C e você pode colar em qualquer programa. Então, você consegue colar ele no CAD, mas como imagem, tá? Ele não gera um arquivo do CAD, mas dá para usar ele lá no CAD. Outra dica legal, gente, é que nos programas de fazer 3D, no Sketch, no Revit, vocês conseguem simular a insolação também, né? Então, lá no Sketch, né, vocês não tem lá o mês do ano, né? Então, você configura para a sua latitude e aí você coloca no mês e no horário que você quer. E ele mostra onde vai ter sombra, onde vai ter sol certinho. No Revit, também é possível você pôr a carta solar lá no 3D, tá? Então, tem uma opção para você colocar a carta solar. E aí ele mostra a trajetória do Sol. Inclusive, daí o Revit, ele, né, o Sketch também, né? Mas aí a hora que você vai renderizar, fica certinha a insolação para o dia e para o horário que você escolheu, tá? A Juliana está perguntando se o pontinho, né, do azimuth da altura solar não estiverem exatamente em cima da linha, né, se tem alguma margem de erro. Nos exercícios, eu vou pedir para a gente fazer assim. Se estiver exatamente em cima, igual ali 100 graus, vamos por 100. Se der um pouquinho fora, a gente vai usar tipo 95, 105, tá? Para que as nossas respostas sejam sempre iguais. Então, se estiverem em cima, põe o número exato, se não, a gente vai trabalhar com o sim, tá? Então, se for a altura solar, pode ser 15, 25, 35, tá? Assim por diante. Tem mais alguma dúvida, gente? Aproveitem aí para perguntar, a gente tem um tempinho ainda. Eu acho que às vezes pode ficar um pouco confuso agora de começo, tá? Mas aí a gente vai fazendo uns exercícios e vai ficando mais claro, tá? Com o passar do tempo, porque como eu falei, é algo novo, né, para vocês. Então, às vezes no começo é um pouquinho confuso mesmo, tá? O Sharon tá perguntando se a aula vai ficar gravada. Eu tô gravando ela e daí eu vou postar no YouTube, tá? Gente, se quiserem ir mandando, a Joyce está perguntando como vai funcionar o Classroom. Ainda não, eu não aprendi certinho todas as funções ali, tá? Mas, pelo que eu já entendi ali, a gente vai, por exemplo, as atividades, elas vão acontecer através do Classroom. Então, por ali a gente consegue pedir atividade para vocês, vocês respondem e daí já fica salvo lá para gente, tá? Então, lá dentro do Classroom tem a turma, cada uma das turmas, né? Então, por exemplo, a turma de vocês, eu tenho lá um grupinho que é a turma de conforto térmico, conforto acústico e os meus alunos que são de paisagismo, tá? Então vocês estão convidados para cada um entrar na sua turma com o seu professor. E daí vai acontecendo tudo por lá, tá? Então, entrem no e-mail institucional de vocês, aceitem o convite e nas próximas aulas acessem pelo e-mail institucional, tá? A atividade da semana que vem ainda não vai ser para entrega, tá? As atividades na semana que vem eu vou fazer junto com vocês. Daí depois eu vai ter uma atividade para entrega, tá bom? Tem mais alguma dúvida, gente? O que tem atividade de acústica, gente? Para entregar.
até quinta-feira, né? Até quinta-feira às 10 horas. Deu certo, né? O vídeo que eu gravei para vocês. Ele ficou um pouquinho chiado. Mas, gente, vocês não têm ideia. Que eu tive que gravar aquilo 4 vezes. Eu não tava mais aguentando. Eu gravei a primeira vez, ele não gravou o som. Depois ele cortou meu vídeo no meio. Ai, daí, nossa, tava me dando um nervoso já. Daí que consegui filmar certo, mas aí eu vi que ficou meio chiadinho. Mas aí eu falei, não vou gravar de novo, meu Deus. Aí, mas acho que deu para entender, né? Ai, ai. Mas então tá, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, daí a gente encerra aqui. Daí eu vou colocar lá no meu canal esse vídeo, tá? Então, tchau, tchau, gente. Até quarta-feira.